Fala pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar das eleições americanas, da vitória de Biden, o que isso impacta no mercado financeiro para o investidor, falar um pouco da trajetória dele, porque a mídia tradicional conta uma parte, mas esquece de outras que eu considero importante. E vamos conferir aí que o assunto é bom e é polêmico. Então, começar pela história do Biden. Todo mundo viu na grande mídia que é uma história realmente muito triste, que ele perdeu a mulher, a filha mais nova, num acidente de carro, prestes a ser eleito, certo? Essa parte realmente a gente sente muito compaixão. Eu também já perdi parente de primeiro grau, eu sei quão é difícil uma situação dessa. Porém, tem algumas coisas que a mídia não informa. A futura primeira-dama Jill Biden, eles contam na grande mídia que ela começou a namorar com Biden vários anos depois, que ele já era senador e tal. E quando um exemplo, o ex-marido dela, que até parabenizou por ela ser a primeira-dama, acredita que ela será uma boa primeira-dama, ele falou que a história não é bem assim, que eles já se conheciam antes, que o marido dela trabalhou na campanha de Biden, na primeira vez que ele se candidatou a senador. E Jill conheceu Biden, eles foram na casa do Joe Biden e eles já se conheciam e ali iniciou-se um ciclo de amizade. O antigo marido dela, o ex-marido dela, trabalhou na campanha, investiu na campanha, doou $10.000 na época, que é um bom dinheiro para você for colocar isso há mais de 40 anos atrás, né? Então, ele é um cara que apoia o Partido Democrata, porém ele fala que a história de amor não é bem essa. Bem, o ocorrido aqui é que eles já se conheciam e com a perca da esposa, Joe Biden começou a estreitar sua amizade com Jill, e o ex-marido dela já desconfiava dessa amizade, que tinha algo diferente ali, e tinha muitos relatos. Às vezes ela desmarcava compromisso com o marido para cuidar dos filhos de Biden, que é algo minimamente estranho, entendeu? Isso segundo as palavras dele. E o ápice da separação dela foi que uma vez um rapaz bateu no carro e reconheceu que o carro era do ex-marido dela. E porém ele falou, de fato esse carro é nosso, é meu, da minha esposa. Mas quem estava dirigindo acompanhado de Jill no carro era Joe Biden. Então ali foi o ápice do rompimento do relacionamento. E Joe Biden, posteriormente, alguns anos depois, casou com a mulher que ajudava a cuidar dos filhos dele, né? Que ele tinha criado uma amizade ali. Joe Biden teve 3 filhos. Uma menina morreu de 1 ano e pouco no acidente de carro. Os 2 filhos de Biden, um era um cara legal, bacana, infelizmente faleceu de câncer, era um cara muito bem visto no meio político. E o outro nem tanto, é o que a gente chama aqui de carga torta. Esse chama-se Hunter Biden, anota esse nome. Hunter simplesmente casou com a mulher do irmão, a que estava viúva. Ele foi lá consolar e simplesmente casou com a mulher do irmão. E alguns acusadores mais graves falam que ele tinha alguns comportamentos estranhos em relação à sobrinha e enteada. Então, esse cara é um cara que não é confiável, certo? Anota esse nome, Hunter Biden, pesquisem na internet sobre quem é esse cidadão. Bem, outro caso relacionado a Hunter Biden é que ele levou um notebook para consertar e nunca foi buscar esse notebook. Lá nos Estados Unidos tem alguns locais, tem a cultura que se a pessoa não paga o conserto, o próprio objeto fica, depois de um tempo ele passa a ser da loja. E o dono da loja ficou com o notebook dele e viu várias negociações dele com o governo russo, ucraniano,
chinês, algumas reuniões que ele tinha marcado com o pai, que na época era vice-presidente, e onde ele prega muita energia limpa, era sócio de algumas empresas lá fora, entendeu? Que investiam nos Estados Unidos. Talvez por isso esse interesse tão grande em energia limpa e tal, por isso que talvez por isso que eles batam tanto nessa tecla, porque a família Biden estava de fato se beneficiando, beleza? Joe Biden, por sua vez, disse que não tem nada a ver com as negociações do filho, apesar de os e-mails mostrarem que o pai se reuniu com representantes das empresas de fora, porém é aquele negócio que ninguém sabe de nada, né? O grande X da questão é que esse rapaz que passou a ser dono do notebook, ele levou até o FBI, pois segundo o HD lá, segundo os relatos, o HD tinha questão de pornografia infantil, tráfico de influência, vários assuntos macabros relacionados a Hunter Biden. Gente, eu não estou inventando isso na minha cabeça. Vocês dão um Google aí, bota notebook Hunter Biden, caso Hunter Biden, que vocês vão ver do que eu estou falando, né? Porque na mídia tradicional, de fato, você não vai ter esse tipo de informação. O FBI, por sua vez, disse que ia investigar o filho do vice-presidente, né? E passou mais de um ano e ele nunca obteve retorno da denúncia dele. Então, o que é que esse cidadão fez? Foi até Giuliani, que é o governador de Nova York, que é advogado também, e fez a mesma denúncia para que Giuliani pudesse ir a fundo no caso, né? Esse caso está sendo investigado ainda pelo FBI. É um caso que é um segredo de Estado que ninguém sabe em que pé isso está, como na época tinham colocado escutas ilegais no Trump, também ninguém sabe que pé isso está, esse tipo de denúncia. Mas é isso aí, não pensem que é só no Brasil que acontece esse tipo de coisa, não. O negócio lá também não é essa maravilha toda que o pessoal fala, a justiça lá, é isso, é aquilo. Vamos com calma, pessoal, porque quando o peixe é grande, o negócio é difícil. Outra coisa que eu vi a mídia muito batendo aqui, quase que cobrando o Bolsonaro para ele parabenizar Biden. Então, quando o México lá, que é o vizinho que teoricamente irá se beneficiar com a política de estrangeiros mais favorável para eles, também não se pronunciaram, disseram que ia aguardar o resultado oficial. A Rússia, a própria China, que é inimiga histórica de Trump, também não se pronunciou, vai aguardar um anúncio oficial. Então, às vezes eu fico um pouco enojado com esse tipo de perseguição que não faz o menor sentido, na minha opinião. Bem, falar um pouco da política econômica de Biden. Ele pretende aumentar os gastos públicos. Ele tem algo que eu não gosto, que é uma política globalista. Ele quer, sei lá, se meter na Amazônia, dar 20 bilhões para a Amazônia. Gente, ninguém dá nada de graça para ninguém. Isso tem interesse, e a gente sabe que o americano, ele bota muita pressão nisso, porque o Brasil é um país concorrente no setor agropecuário, que deles também são fortíssimos, e a gente é uma ameaça real para esse setor deles. Então, sempre quando vê esse tipo de notícia, fique com o pé atrás, começa a ver com outras perspectivas, porque nem tudo é porque ele está preocupado com o mico-leão dourado, não sei o que. Isso aí é um problema do Brasil, dos brasileiros, na minha opinião. Quem tem que cobrar a população brasileira, do governo brasileiro, não ficar com negócio de outro país chegar aqui e ficar dizendo o que é que a gente tem que fazer. Eu já não gosto desse tipo de política globalista. Outra coisa, ele pretende aumentar os impostos das empresas. A Bolsa de Valores dos Estados Unidos nunca teve tão bem nos últimos tempos, como até antes da pandemia, né?
esse vírus chinês foi realmente um desastre, pois o emprego lá estava em pleno emprego, a bolsa bombando, e Joe Biden pretende aumentar os impostos. Nesses poucos dias do anúncio, a gente viu a queda do dólar. Gente, queda do dólar é porque o investidor americano está correndo de lá. Quando vocês tiverem dúvidas sobre a política, uma política, digamos assim, da economia daquele país, se você quer saber se é boa ou é ruim, não olhe para a notícia da grande mídia, pois nenhum investidor olha para a notícia de grande mídia. Eles olham para coisas que têm fundamento. Então lá o dólar está caindo porque o investidor está correndo desse aumento de impostos, que vai dificultar muito para a vida do empresário, né? E pretende dobrar o salário mínimo lá. Então ele tem uma política que realmente é difícil para quem é do mercado, o empresário, quem é do mercado, aguentar esse tipo de política, pois não é benéfica para quem gera emprego e renda no país. Na minha opinião, o grande pulo do gato em relação a Joe Biden foi ter escolhido Kamala Harris para ser sua vice, pois ela sim é uma mulher distinta, que tem uma história incrível, que de fato ela está lá, não é nem porque é negra, nem porque é descendente de asiático, porque ontem eu vi uma grande emissora falar, ela é descendente de asiático, porque a mãe é da Índia, e depois fala que ela é negra. Então eles estão pegando boa parte ali da população americana, grande parte da população americana, com a questão que não é técnica. A mulher está lá porque ela é boa, ela é diferenciada, ela tem uma história profissional impecável, e ela está lá não é à toa. Inclusive, ela acusou o Biden há poucos meses atrás, quando ela era concorrente dele do Partido Democrata, de racista, pois ele, na época que era senador, lá no comecinho, era contra algumas políticas da parte de segregação racial e tudo. Ele era um cara que dificultou. E ela falou, não foi baseado em que ninguém disse, não. Ela falou porque ela sofreu quando era criança em relação às políticas adotadas por ele, e ela falou isso para todo mundo no debate dos democratas. Porém, na política, você perde uma mão para não perder o braço todo, né? Com a importância dela e com a história de vida dele, que de fato é uma história de superação, né? Isso é inegável, e um discurso de que eles vão unir o país, conseguiram ganhar a eleição aí, né? Apesar de eu particularmente não achar que acaba aí. Eu acho que ainda vai ter muita confusão. Eu acho que só se tiver um indício muito grande de alguma fraude, que eu particularmente não acredito, né? Para mim será uma surpresa se tiver. Eu acho que é um chororô aí do Trump. E como diria o próprio presidente Bolsonaro falou ontem, o Trump não é a pessoa mais importante do mundo. E o Paulo Guedes foi o único que sinalizou em relação ao novo governo que vai se formar. Ele falou, a gente está aqui para dançar com todo mundo. E o pessoal fala, porque os Estados Unidos vai colocar uma barreira econômica, porque o Bolsonaro é de direita, lá eles são de esquerda. Se fosse assim, meu amigo, o parceiro comercial do Brasil, o principal não era a China. E para o americano, a parceria comercial com o Brasil é vantajosa. Meu amigo, o cara pode ser comunista, mas dizer que ele não gosta de dinheiro e não gosta que uma política econômica em relação ao comércio com aquele país traga vantagem para o país dele, ele ser contra isso, aí eu acho loucura. Eu não acredito também muito nisso, até porque a onda azul que era esperada, que o Partido Democrata tivesse ampla maioria no Senado e na Câmara, eles tiveram ligeira vantagem na Câmara e ligeira desvantagem no Senado, e isso vai tornar a política deles bastante equilibrada. Espero que eles consigam de fato unir o povo americano, que eu particularmente acho difícil, porque lá
o negócio é brabo. O negócio é brabo e... Porém, quando um lado é forte, o outro lado é forte, um tem que ceder pro outro e tal, e nenhum comete uma loucura nem para um lado e nem pro outro. Beleza? Se gostou, compartilhe com os amigos. Um abração, tamo junto, e é só o começo.